Caríssimos irmãos, agradeço a oportunidade que a Igreja me tem dado para comunicar a palavra de Deus a todos vocês. Irmãos, vivemos em uma era de pós-verdade, porque o mundo hoje diz que a verdade é relativa, que cada um tem a sua. E desse modo, ninguém encontra mais a verdade em lugar algum, porque ela não é a minha, nem a sua e nem de qualquer criatura que seja na terra ou mesmo no céu. Não venho a este púlpito para dar uma opinião sobre esse assunto, mas para mostrar o fundamento que mostra a verdade inabalável e eterna. Quando o mundo se torna confuso e vemos caminhos que não levam a lugar algum, que façam diferença para as nossas vidas, onde eu e você poderemos firmar os nossos pés em uma base segura? Jesus não era um homem cheio de boas ideias. Ele não veio dizer palavras bonitas que soassem agradáveis aos nossos ouvidos. Ele veio dizer a verdade, e mais do que isso, veio nos dar essa verdade. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14, verso 6. Ele disse em João 14, verso 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus veio dar a si mesmo como a única verdade para a salvação. Oremos. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua palavra. Que o Teu Espírito fale onde a voz humana não alcança. Que a Tua palavra nos leve ao caminho certo, firme e seguro. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nesta primeira parte do sermão, veremos que a palavra de Deus nos mostra que há uma unidade entre o Verbo e a Escritura. Muitas pessoas cometem o erro de separar Jesus da Bíblia. Dizem, eu sigo Jesus, mas não concordo 100% com o que está escrito. Percebam que as Escrituras são radicais, porque ou elas são totalmente verdadeiras ou não são, pois se forem apenas 99%, deixam de ser confiáveis. Dizer que acredita nas Escrituras, mas não em tudo o que está escrito, é rejeitá-las e negar a possibilidade de ser santificado por Deus. E isso porque o próprio Jesus define em João 17, verso 17, na sua oração mais profunda. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não aceitar toda a palavra de Deus, ao mesmo tempo em que se nega a santificação, também é negar o mistério da encarnação de Jesus. Se Jesus é a verdade e a palavra é a verdade, chegamos ao ápice em João 1, verso 14, que diz, E a palavra se fez carne. A Bíblia que você segura em suas mãos é a revelação escrita da palavra viva que se encarnou para dar a sua vida por você, por mim e por cada um de nós na cruz do Calvário. Logo, quem aceita apenas uma parte da palavra de Deus também nega o sacrifício de Jesus para salvar o pecador. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o mesmo é dito sobre a sua palavra. Portanto, estamos diante de escrituras imutáveis. O mundo muda, a moda passa, as leis humanas caem, mas em Salmos 119, verso 60, temos a garantia. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E em Números 23, verso 19, está escrito que Deus não é homem para que minta. O que Deus falou há 3.000 anos continua ecoando hoje com a mesma autoridade em nossos corações. Portanto, penso que quem questiona a Bíblia, no fim das contas, está questionando o próprio caráter de Cristo. Confiar na palavra é confiar naquele que a inspirou. Agora, entramos na segunda parte do sermão. Vamos falar sobre a origem divina da Escritura e a iluminação do crente. Precisamos sempre perguntar, de onde veio este livro? Qualquer pessoa com algum estudo é capaz de escrever um livro. Mas sabemos que as Escrituras são diferentes. Pessoas de tempos distintos, culturas diferentes e em meio a aflições, escreveram um livro que parece ter saído das mãos de um único autor, pois revelam Cristo antes mesmo de o conhecerem como Cristo. Revelam o prometido antes do cumprimento da promessa. E tudo o que foi revelado se cumpriu. Logo, este livro não é uma invenção humana.
Em 2 Pedro 1, versos 20 e 21, está escrito que nenhuma profecia veio de interpretação particular, mas homens santos falaram de parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Imagine a cena, o Espírito de Deus conduzindo a pena de Moisés, de Davi, de Paulo, para que hoje tivéssemos um caminho pavimentado para ler, observar e aplicar em nossas vidas. Ou seja, para andarmos neste caminho que nos leva a um destino certo. Em 2 Timóteo 3, versos 15 a 17, encontramos 4 funções vitais da palavra de Deus: ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Ensino para que você conheça o caminho para o reino de Deus. Repreensão para servir de alerta quando nós estivermos saindo do caminho. Correção para nos colocar de volta no caminho certo. Educação na justiça para treinar e forjar um caráter inabalável. Sabe por que muitos cristãos estão fracos e muitos se perdem? É como adquirir um produto, usá-lo sem ler o manual. Qual é o risco? E no que diz respeito à nossa vida espiritual? Pais cuidam dos seus filhos achando que não precisam de um manual para educá-los. Seu filho precisa de ensino? A palavra de Deus ensina para a eternidade. Seu filho precisa de repreensão? A palavra de Deus repreende para a eternidade. Precisa de correção? Precisa de educação? A palavra de Deus corrige e educa para a eternidade. O problema é que muitos não leem o manual. A Escritura diz que a palavra nos torna perfeitos e plenamente habilitados. Sem a Bíblia, somos como um soldado sem arma e um construtor sem prumo. Agora, na terceira parte do sermão, precisamos ver a palavra como arma de salvação e sustento espiritual. Observem o exemplo do nosso mestre, Jesus, diante de Satanás, o enganador. Quando Jesus estava no deserto, exausto e com fome, Satanás não o atacou com uma espada, mas com as próprias Escrituras. Porque até Satanás sabe que é preciso conhecer a palavra para enganar, e ele usa a palavra não para levar a Deus, mas aos desejos humanos. Por isso disse que, segundo a palavra, Jesus poderia transformar as pedras em pães. O que vocês acham? O sermão de Satanás levava a Deus ou a atender às suas necessidades? Por isso, cuidado, é necessário ler e saber interpretar corretamente o que está escrito para não ser enganado, pois nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ensina ou vive a verdade. Quando o inimigo tentou distorcer a necessidade física de Jesus, o que Jesus fez? Não argumentou filosofia para derrotar o inimigo, não usou seus títulos de glória, ele sacou a espada do Espírito, não se exaltou, mas exaltou e direcionou os olhares para Deus. E aqui está a grande diferença. Em Lucas 4, verso 4, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um pregador, movido pelo Espírito de Cristo, prega unicamente a palavra que sai da boca de Deus, porque leva os ouvintes a conhecer o Deus Criador como única verdade, porque Ele é a palavra que vivifica. João 6, verso 63, nos diz que as palavras de Cristo são espírito e vida. Elas não apenas informam o intelecto, elas ressuscitam o que está morto dentro de nós, a nossa vida espiritual. A palavra também é consolo em meio à prova. Romanos 14, verso 4, nos lembra que tudo o que foi escrito anteriormente serve para nos dar esperança. Quando você lê sobre Daniel na cova ou José na prisão, Deus está dizendo, eu fiz por eles e farei por você. Igreja, encerramos com a promessa de Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Talvez você esteja vivendo um momento de escuridão. Talvez não saiba qual passo dar amanhã. A luz de uma lanterna não ilumina todo o caminho de uma vez. Ela ilumina o próximo passo. Leia a Bíblia hoje e Deus lhe dará luz para o passo de amanhã. Cuidado com aqueles que distorcem as Escrituras para proveito próprio. Conheça a verdade e a verdade o libertará de toda manipulação. Oremos. Senhor, grave estas palavras em nossos corações, que ao sairmos daqui não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes zelosos.
que a tua palavra seja o nosso pão diário e a nossa única regra de fé e prática. Em nome de Jesus. Amém.